Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o livro do Gênesis, né? Mais precisamente o capítulo 3, versículo 7, a queda, né? E perceberam que estavam nus. Resumo, né? A passagem é o Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 24, o tema é o pecado original. O cenário, né? O período primordial, o Jardim do Éden, na época coberta pelos 11 primeiros capítulos do Gênesis. As figuras centrais são a serpente, na visão cristã, é a corporificação de Satanás, o arqui-inimigo de Deus, né? Adão, o primeiro homem, criado por Deus à sua imagem e semelhança no sexto dia da criação, e Eva, a primeira mulher criada como companheira para Adão, com quem ele povoaria a terra, né? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, né? No terceiro capítulo do Gênesis, a desobediência de Adão e Eva, sua punição e separação de Deus preparam o caminho para o surgimento do mal, trazendo sofrimento, discórdia e morte ao mundo pecador. Até ali, Adão e Eva vivem e trabalham no paraíso, usufruindo de uma relação íntima entre si e com Deus. Só havia uma proibição: o fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, que cresce no centro do jardim. Comê-lo, alerta Deus, resultará em morte. Ele não dá razões para isso, mas Adão obedece e evita a árvore. É a serpente identificada em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1, como um animal muito astucioso que questiona os motivos de Deus. Com malícia, ele dá a entender que ele nega de propósito algo desejável, os meios pelos quais Adão e Eva podem obter sabedoria e ser como Deus. Eva precisa de pouca persuasão. O fruto parece bom e ela fica tentada. Come e dá um pouco a Adão. O casal vê de imediato que está envergonhados, costuram folhas de figueira para se cobrir e se escondem. Mais tarde, Adão admite ter comido do fruto, mas culpa Eva. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Lá no capítulo 3, versículo 12, né? Eva também se esquiva. A serpente me enganou e eu comi, no capítulo 3, versículo 13. A punição de Deus é rápida e severa. Ele condena a serpente a se arrastar e comer pó o resto da vida. Eva sofrerá dores excruciantes no parto e o marido a dominará. Olha só a condenação de que é por isso que a mulher deve ser submissa ao homem, né? Porque está lá na condenação. Amaldiçoando o solo do qual fez Adão, Deus lhe diz que terá sempre de trabalhar duro para comer. Por fim, expulsa Adão do jardim, Eva sai com ele e coloca querubins, criaturas angélicas híbridas, e uma espada de fogo no lado leste do Éden para guardá-lo, né? O fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal é passado de Eva a Adão num detalhe de a queda do homem de 1592 de Cornelis van Haarlem. A criação da morte. Logo fica claro que é um preço para a sabedoria: dor, trabalho duro, escassez, medo e sofrimento. Sem acesso à árvore da vida, os humanos agora são mortais e morrerão. Como Deus disse a Adão, você é pó e ao pó voltará. Lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 19, né? Sem rumo, a humanidade vive agora em constante perigo pela maldade em si e nos outros, né? Outros assuntos relacionados: Sodoma e Gomorra, Davi e Betseba, a crucificação e a salvação pela fé. Falar sobre humanidade e livre-arbítrio, né? Segundo a leitura cristã da Bíblia, o pecado é uma ação, atitude ou pensamento deliberado contra Deus. Isso inclui o que é feito e não deveria ser, pecados de cometimento, e o que não é feito e deveria, pecados de omissão. O fato de as opções estarem abertas ao pecado leva a humanidade a um caminho de perpétua transgressão, com frequência referido na Bíblia como escravidão. Para os cristãos, o exercício do livre-arbítrio é central na história da queda. As ações de Adão e Eva mostram que os seres humanos têm liberdade de fazer escolhas ruins, mas há um preço a pagar. Até que ponto Adão e Eva haviam optado por obedecer a Deus? Diante da tentação, fazem escolhas insensatas com resultados catastróficos. Deus insiste em que o casal enfrente o que fez. O exercício do livre-arbítrio traz consequências, desejáveis ou não, pelas quais é preciso ser responsável. Os teólogos há muito estudam o fatalismo teológico ou a incompatibilidade entre os conceitos de livre-arbítrio e onisciência divina. Se as pessoas podem escolher, como Deus pode antever suas opções? O judaísmo aceita isso como um paradoxo além da compreensão humana, acreditando que Deus existe fora do tempo. Seu conhecimento do passado, presente e futuro não interfere no livre-arbítrio. Alguns cristãos conciliam esse enigma dizendo que Deus limita a sua onisciência para preservar a dignidade e a liberdade humanas, né?
O papel da serpente. Ninguém sabe por que a ardilosa serpente é escolhida para tentar Eva e desobedecer. Diversamente da maioria dos animais da Bíblia, ela fala, o que implica que é mais inteligente. Sussurrando no ouvido de Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 5, ela faz duvidar de Deus. O relato do Gênesis não menciona Satanás, embora a maliciosa serpente seja vista pelos cristãos, mas não pelos judeus, como o demônio ou seu porta-voz. Satanás é depois mencionado em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, como a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Cobras nem sempre são entidades malévolas na Bíblia. Também são vistas como criaturas fortes e corajosas. Por exemplo, o cajado de Moisés vira uma serpente em Êxodo capítulo capítulo 4, versículo 3. E Deus diz a ele que faça uma estátua de serpente de bronze, com o poder de curar mordidas de cobra em Números capítulo 21, versículo 8. A serpente desce da árvore do conhecimento do bem e do mal para tentar Eva no instante definidor da queda. Por sua parte na catástrofe, a serpente é o mais maldito de todos os animais de criação ou selvagens, Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.